Então vamos lá, pessoal. Passo de número 6 da formulação do sermão temático. Deixa eu só ver aqui quanto tempo a gente já teve de aula. Ok, então vamos lá. Passo de número 6 do sermão temático. Você já fez tudo isso, você já selecionou os melhores textos para tratar o tema, certo? Você já fez aquilo que a gente já viu aqui no passo 5. Lembre-se, mais uma vez, não fique com a sua mente presa apenas a Tiago. O exemplo de Tiago é um exemplo mais simples, certo? Mas agora, então, que você já fez isso, o seu passo de número 6 é estudar os textos que você selecionou. Então, vamos lá. Você vai estudar os textos selecionados. E aqui, meus irmãos, é a parte, vocês já devem ter se convencido que sermão temático é mais difícil do que um sermão em um só texto, né? Vocês já perceberam isso. Se você quer que o seu sermão temático seja bíblico, você vai ter que trabalhar bastante. E agora é que você vai ter que fazer um outro trabalhinho aqui, ok? Então, o que significa estudar os textos selecionados? Agora você vai fazer o estudo analítico nos textos que servirão como base do seu sermão. Você, então, fez a pesquisa e estabeleceu aqueles 3 textos, aqueles 4 textos como sendo os textos base do seu sermão. Agora, qual é o seu dever? O seu dever agora é estudar esse texto. Você não vai... Por que você vai fazer isso? Eu vou até aqui anotar para ficar registrado, certo? Por que fazer isso? E eu vou colocar em caixa alta para ficar na sua mente, assim, para todas as gerações futuras. Para você não utilizar um texto fora de contexto. Aqui é um problema muito comum nos sermões temáticos, certo? É muito comum em sermão temático. O pregador cita um texto que ele acha que está falando sobre aquele assunto, que está defendendo aquele assunto, mas ele está citando um texto fora de contexto. Seria como se eu estivesse pregando, ou palestrando, ou ensinando para vocês, algo do tipo, falando sobre a importância do culto. Então, estou aqui pregando sobre a importância do culto. Aí eu digo assim, irmãos, aqui em Mateus, capítulo 18, Jesus diz que onde estiverem 2 ou 3, ali estarei. Então, veja que o culto é tão importante que até Jesus está lá. Mas qual é o problema? É que Mateus 18 não está falando de culto. Esse não é o contexto de Mateus 18, certo? Então, o contexto de Mateus 18 é o contexto... Mateus 18 ele é o contexto de disciplina eclesiástica. Então, para que você não use texto fora de contexto no seu sermão temático, você precisa estudar esses textos. E então, como é que você vai fazer isso? Certo? Obviamente, pessoal, que aqui na nossa comunidade tem um curso só de método de estudo bíblico, onde lá eu ensino como é que se estuda um texto, ok? Então, o método que se chama para estudar um texto é o estudo analítico. Você vai estudar um texto, certo? Você vai analisar um texto. Quando você tem muitos textos para analisar, no caso 2 ou 3, 4 textos para analisar, o que você precisa mais atentar em um texto, certo? Então, como fazer isso? Como fazer o estudo do texto? Em primeiro lugar,
atente para o contexto histórico. Aliás, vamos começar aqui com o contexto literário, certo? Ou seja, o contexto literário diz respeito ao gênero textual e a relação com os textos anteriores e posteriores. Isso é o contexto literário. É o contexto mais importante de todos. O contexto histórico é importante, mas há textos que você não vai saber o contexto histórico. Então, por exemplo, em Hebreus é difícil saber o contexto histórico de muitos textos ali. Mas o contexto literário faz parte de todos os textos. Você sempre que você for estudar um texto bíblico, você sempre precisa estudar o contexto literário, sem exceção alguma, certo? Você sempre vai ter que estudar o contexto literário. Eu não me canso de enfatizar isso. Você sempre vai ter que analisar qual é o gênero literário, se é uma narrativa, se é uma poesia, se é um evangelho, se é uma profecia, se é um uso do Antigo Testamento no Novo, se aquele texto que você está utilizando tem uma citação do Antigo Testamento, como é que essa citação está sendo feita, qual é o texto do Antigo Testamento que está sendo citado, certo? Você tem que prestar atenção, sem exceção, você tem que prestar atenção como é que se estuda o contexto literário. Em segundo lugar, a relação com os textos anteriores e posteriores. Como é que o seu texto se relaciona com os textos anteriores? Então, por exemplo, Tiago capítulo 1, versículo 5, ele diz, se, porém, algum de vós precisa de sabedoria, esse, porém, necessariamente liga o texto com o seu contexto. O que ele estava falando ali? Ele estava falando das provações. Você tem que ter alegria por passar pelas provações e tal, mas se você precisa de sabedoria para lidar com as provações, faça a oração. Então, aqui você está conectando o seu texto com o texto anterior, certo? Não, se você quiser saber mais sobre contexto literário, lá no curso de Método de Estudo Bíblico, eu dou aulas a respeito deste assunto, tá bom? Em segundo lugar, você também precisa atentar para o contexto histórico. E o contexto histórico, tanto o contexto histórico do livro, certo? Ou, como eu gosto de dizer, o contexto histórico do texto e o contexto histórico no texto. Qual é a diferença aqui? O contexto histórico do texto é você investigar por que aquele texto foi escrito, quem escreveu aquele texto, para quem aquele texto foi escrito, o que estava acontecendo para que aquele texto tivesse que ser escrito. Isso é o contexto histórico do texto. Essa é a história da existência desse texto, certo? O que estava por trás que levou esse texto a ser escrito. E o contexto histórico no texto diz respeito a elementos dentro do texto que eram comuns àquela época e que não são comuns a nós hoje. Por exemplo, seu texto fala de centurião, seu texto fala de sinédrio, seu texto fala do apedrejamento de Estevão. Como era o apedrejamento? Como eram os centuriões? Como era, enfim, diz lá que Paulo diz lá em Atos que ele fustigava com varas os seus prisioneiros. Como era esse processo de fustigar com vara? Isso é o contexto histórico no texto, ok? E então, você também vai atentar para a gramática. Quais são as palavras-chave? Certo? As palavras principais do texto que você precisa estudar. Quais são os verbos? Quais são as ideias ali da gramática do seu texto?
certo? Cada uma dessas coisas, pessoal, existem recursos. Como essa daqui não é uma aula de método de estudo bíblico, eu não estou aqui apontando para você onde é que você pode encontrar essas informações, que eu estou pressupondo que você pode saber, ok? Através lá da matéria de método de estudo bíblico, ok? E então você vai explicar, você vai elaborar uma ideia central, ou seja, uma lição central no texto. Você vai fazer isso, você vai pegar o seu texto e vai elaborar uma lição central. Escreva essa lição em formato de pontos, certo? Em formato de uma ideia, do tipo, a lição central de Tiago 1,5 é: a oração tem valor porque ela é meio de sabedoria. Essa é a lição central. E você vai aqui lembrar do seu propósito, certo? Ok? Então, é a lição central dentro do seu propósito. Está querendo falar de valor, valor da oração. Tiago capítulo 5, a oração tem valor porque ela me auxilia no meio do sofrimento. Ela é fundamental para eu passar por momentos de sofrimento. Então, você elabora aqui uma ideia central. Elabora uma lição central no seu texto, certo? E também você vai aqui desenvolver aplicações para cada texto base. Você já estudou o texto? Agora você entende sobre o que é que aquele texto fala? Você coletou o material para expor esse texto? Agora você vai fazer aplicações, certo? E, pessoal, isso daqui parece muito trabalho. Eu sei que sempre que a gente estuda pregação, a gente tem aquela sensação assim de que é muita coisa e que a gente não vai conseguir. Mas eu gosto de acalmar corações de pregadores, certo? Eu sei que isso aqui parece complicado, eu sei que isso aqui parece muito, mas se você praticar isso 1, 2, 3, 4 vezes, quando você estiver no seu 4º sermão temático, para o 5º sermão temático, você já vai estar fazendo isso daqui muito mais rapidamente. Você vai fazer o passo 4 de procurar textos, já fazendo o passo 5 também. Então, quando você for procurar textos, você já vai selecionando o texto, certo? E aí você vai ganhando tempo. E aí, quando você tem aqui os textos selecionados, aí você já vai vendo aqui no contexto literário, você já vai ver um comentário para você estudar aquele texto, certo? Como os textos não são grandes, você não vai ter muita palavra assim para pesquisar em dicionário e tudo mais, certo? E aí você vai elaborar uma lição central e esse 4º ponto aqui do passo 6, elaborar uma lição central, isso vai ser importantíssimo para o passo 7, ok? Então, o seu sermão, que é o passo 7, que é o passo de escrever o sermão, vai depender de você ter feito um bom passo 6, tá bom? Então, na aula de quinta-feira, ou seja, na próxima aula, que é a nossa aula prática, nós vamos aplicar aqui os passos 5 e 6 de maneira prática. Eu vou mostrar a vocês mais uma vez como se faz, agora utilizando um tema mais difícil, certo? Que a gente vai tratar com um pouco mais de tempo. E aí vocês vão ver a importância que é o passo 6, um bom passo 6 efetuado para ter um bom passo 7. Ok, pessoal? Dúvidas a respeito aqui do passo 6 ou do passo 5 também? Algumas pessoas chegaram depois. Aqui tem uma pessoa com a mãozinha erguida. O user, alguém que não colocou o nome, aí está como user, está com a mão erguida, que é a mãozinha de fazer pergunta. Pode fazer, fique à vontade, tá bom? Agora é a hora de fazer perguntas sobre
Não só o conteúdo aqui, viu, pessoal? Qualquer coisa que vocês estejam em dúvida, alguma coisa de outro assunto de pregação, fiquem à vontade. Os pontos de apoio e ilustrações precisam sempre estar dentro do meu campo de estudo? Rebeca, muito boa pergunta, Rebeca. E a resposta é não, certo? Não, não necessariamente. Por quê? Porque isso que eu falei de você utilizar esses pontos de apoio é o que você encontrou na sua pesquisa dos seus campos de estudo. Mas pode ser, certo? Pode ser que você, por exemplo, quando vai falar aqui de oração, oração como meio de sabedoria, de adquirir sabedoria, você pensa o seguinte, eu vou usar o exemplo de Jó. Jó é um exemplo de alguém que de tanto falar com Deus, e quando Deus respondeu a ele, a sabedoria de Jó se elevou. Ele passou a entender melhor quem é Deus, certo? E o que Deus tinha para ele. Então, você pode usar o exemplo de Jó como ilustração, ok? Então, lá no passo 7, que é o passo de escrever o sermão, aí vai chegar o ponto que você vai, na escrita do sermão, você vai procurar ilustrações. Quando você for procurar ilustrações, aí você vai procurar ilustrações como você vai fazer em qualquer sermão, certo? Não apenas dentro do seu campo de estudo. Você vai procurar ou em outros textos bíblicos, ou até em histórias fora da Bíblia, certo? Histórias que você acha que ilustram bem um determinado ponto, ok? Então, não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Se outra pessoa tiver pergunta, fique aqui à vontade. Ok, então, não tendo perguntas, nós vamos encerrar aqui a nossa aula, ok? Opa, chegou uma pergunta agora do Lucas. Mas o subponto, esse sim, deveria ser no campo de estudo, certo? Sim, agora sim. Nesse caso, se você vai usar um outro texto que também fala do assunto como subponto, então você tem que ser um texto lá no seu campo de estudo, ok? Porque a sua pesquisa foi só naquele campo de estudo. Vamos lembrar aqui. Por que você definiu aquele campo de estudo? Porque você quer apenas a visão daquele escritor sobre o assunto, certo? Isso, pessoal, eu já comentei sobre isso com vocês. O fato dos autores bíblicos terem perspectivas diferentes, mas não contraditórias, perspectivas distintas, mas não conflitantes, ok? Então, essa é a razão pela qual você determina um campo de estudo. Porque você quer ver apenas o que Tiago fala sobre o assunto, apenas o que Paulo fala sobre aquele assunto, apenas naquela perspectiva, certo? Por isso que, se você vai usar um ponto de apoio, certo? Assim, que a pergunta da Rebeca era mais para ilustrações. Ilustração não, aí é geral. Agora, um ponto de apoio, aí sim, aí você vai usar. Por exemplo, a gente não incluiu aqui Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3, onde ele fala, cobiçais nada tendes, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Eu posso usar isso como um ponto de suporte? Posso, sem problema nenhum. Eu posso dizer, irmãos, sabe por quê que muita gente não recebe sabedoria quando ora para Deus? Tiago nos afirma, nos ajuda a entender lá em Tiago capítulo 4. Ele diz que é porque muitas vezes a gente ora motivado pela carne. A gente não ora esperando que Deus nos ajude a servi-lo. A gente ora querendo que Deus nos sirva. E é por isso que muitas vezes a gente ora e não alcança a sabedoria que a gente precisa para passar pelas dificuldades. Ou seja, agora você está usando Tiago 4, que é um texto que não foi usado como texto base do sermão, mas você está usando aqui como um texto de apoio, certo? Aí sim. Então, se você vai
usar um outro texto de suporte, aí sim tem que ser no campo de estudo, ok? Porque você quer a perspectiva apenas daquele escritor, daquele autor bíblico, ok, pessoal? Então é isso. Agradeço muito a vocês por estarem aqui. Opa, chegou mais uma. Enquanto chegar a pergunta, eu fico aqui, certo, pessoal? Enquanto chegar a pergunta, eu fico aqui, porque eu gosto de estar aqui com vocês. Vamos lá. Pontos dentro do campo de estudo, subpontos dentro do campo de estudo e pontos de apoio e ilustrações dentro ou fora do campo de estudo. É isso, então? É isso mesmo, Rebeca. Eu agradeço a Deus por esse seu resumo aqui, certo? Você me ajuda muito fazendo isso. Essa contribuição aqui muito boa. É exatamente. Então, vamos aqui clarear os pontos do seu sermão dentro do campo de estudo. Você vai utilizar outros textos para comprovar, para ajudar na explicação do ponto do seu sermão, tem que ser dentro do campo de estudo, certo? Tem que ser, porque você delimitou aquele autor. Agora, você vai utilizar outros textos bíblicos para ilustrar, para contar uma história, para mostrar como é que isso acontece. Uma história na vida de Paulo, uma história na vida de Jó, uma história de Jesus Cristo, um exemplo do Senhor Jesus Cristo, em que isso aconteceu. Aí sim, aí você pode ir para outros textos. Por quê? Porque você não vai expor os outros textos, certo? Eles não são textos base da sua exposição. Eles são apenas textos que você vai utilizar para ilustrar, e toda ilustração é um exemplo prático, ok? Então, é nisso que nós nos referimos, certo? Agora, pessoal, nada disso daqui é regra, ok? Não é que você delimita um campo de estudo e aí você agora deu a decidida de sair do seu campo de estudo. Você pode fazer isso, sinta-se à vontade. Agora, você tem que entender, certo, que isso pode trazer riscos para a sua exposição, ok? E o risco principal é de você acabar utilizando uma perspectiva de um autor dentro de outro. E também, se você, no começo do seu sermão, avisou para as pessoas que você ia tratar sobre o valor da oração em Tiago, então não faz sentido agora você pegar e expor textos que não são da epístola de Tiago, certo? Agora, você vai estar pecando? Não, mas você pode estar confundindo a cabeça das pessoas. Beleza? É isso, pessoal. Então já seria a terceira vez que eu termino. Se ninguém tiver perguntas, por favor, comente aí. Tudo certo, pastor? Tudo certo. Que aí eu termino a aula sem que eu comece a terminar e surja outra pergunta, tá bom? Então é isso. Obrigado, Rebeca. Valeu, Lucas. Valeu, Tiago.